ao nosso Deus, ao nosso Pai. Se alegre conosco com o Senhor Jesus Cristo, com o Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele esteja em cada lar abençoando a sua família e tudo que vai ser feito neste momento. Oremos com o nosso irmão Ricardo. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por tudo, Senhor. Obrigado pelo fôlego da vida, obrigado por estarmos aqui, Senhor, com a permissão do Senhor para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, recebe tudo que está sendo feito aqui, Senhor, porque tudo é para a tua honra e tua glória, Senhor. Pai, que através da tua palavra, dos louvores, Senhor, seja entoado no coração de quem está ouvindo, Senhor, nos seus lares. Abençoa, Senhor, aqueles que estão clamando, meu Deus, pelo teu santo nome nos hospitais, Senhor. Nós rogamos a Ti, meu Deus, porque o Senhor tem poder para tal e muito mais, Senhor. Pai, mesmo sabendo, meu Deus, que não somos dignos de fazer nada por nós, mas a Tua graça e a Tua misericórdia foi alcançada pelo Teu Filho amado Jesus Cristo Santo. Pai, fica conosco, recebe, Pai, mais uma vez, tudo que está sendo feito aqui. É assim que nós oramos, te agradecendo em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Mão direita que nos guarda durante o dia, o sol não pode nos impedir. Nós vamos cantar ao nosso Deus este cântico maravilhoso. Vem,
louvando a nosso Deus, porque o menino nasceu, o filho se nos deu. Vamos louvar ao nosso Pai, ao nosso Deus amado, Jesus Cristo.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam realidade na nossa vida. Irmãos, essa é uma época muito especial para a Igreja de Cristo. A Páscoa é considerada uma das principais celebrações do cristianismo, juntamente com o Natal. No Novo Testamento, ela nos remete ao sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, o sacrifício perfeito e definitivo, enviado por Deus para a expiação do pecado, o nosso Cordeiro Pascal, puro, sem manchas, sem defeito, o Filho de Deus, que voluntariamente foi crucificado e morreu para perdão dos nossos pecados e ressuscitou, promovendo a reconciliação de Deus com o mundo. A Páscoa era comemorada muito antes do surgimento do cristianismo, como podemos verificar no Antigo Testamento. E tratava-se de uma comemoração do povo judeu, por eles terem sido libertos com mão forte pelo Senhor da escravidão no Egito. Por se tratar de uma comemoração do povo judeu, como já foi dito, podemos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, que aos 12 anos de idade, o Senhor Jesus participou da celebração da Páscoa em Jerusalém, juntamente com os seus pais. Irmãos, a mais marcante e importante celebração da Páscoa no Novo Testamento é aquela intitulada como sendo a Última Ceia, na qual Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a comunhão do corpo e do sangue representados pelo pão e pelo vinho. Com essa introdução, eu quero convidar a igreja para junto lermos o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, dos versículos 25 e de 33 a 39, e dois versículos, o 6 e o 7, do capítulo 16. Leiamos então. E era a hora terceira, e o crucificaram. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Versículos 6 e 7 do capítulo 16, irmãos. Porém, ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Irmãos, depois de um período de perseguição por parte dos líderes religiosos judeus, eles prenderam o Senhor Jesus. E os irmãos vão de lembrar
que durante a nossa exposição do Evangelho de Gálatas, nós lemos que os líderes religiosos planejaram matar o Senhor. E eles desejavam justificar a sua morte com base em questões teológicas, com base em procedimentos estabelecidos pela lei do Antigo Testamento. Mas a acusação de blasfêmia não seria aceita pelo tribunal romano. E por essa razão, eles teriam que apresentar uma acusação com motivações políticas para que o Senhor Jesus pudesse ser condenado à morte. E a estratégia deles, irmãos, era mostrar Jesus como um rebelde que reivindicava ser o rei dos judeus e, portanto, uma ameaça a César, uma ameaça a Roma. E assim, Jesus foi levado ao tribunal romano e acusado de traição contra Roma. Jesus foi preso e, depois de agredido, zombado e de blasfemarem contra ele, os principais dos sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio reunidos levaram o Senhor e o entregaram a Pilatos, governador da província da Judéia, que, não vendo qualquer fundamento nas acusações feitas contra Jesus, lançou mão do costume de soltar, de anistiar um preso e propôs libertar o Senhor Jesus por ocasião da festa da Páscoa que se aproximava. Mas a multidão que acompanhava tudo isso que estava acontecendo pediu para que Pilatos soltasse a Barrabás e que Jesus fosse crucificado. Pilatos, irmãos, sabia que os principais dos sacerdotes haviam entregue Jesus por inveja, mas ele se acovardou e, atendendo a multidão, soltou a Barrabás, que havia sido preso por incitar uma revolta contra o governo e também era acusado de homicídio. Pilatos, então, entregou Jesus para ser crucificado. E, de acordo com o versículo 25, irmãos, Jesus foi crucificado na terceira hora, ou seja, às 9 horas da manhã daquele dia. A crucificação, instituída pelos romanos, era uma forma cruel e, por isso, temida e vergonhosa de execução. Esse tipo de morte, sem dúvida, era bem conhecida pelos leitores romanos, para quem o Evangelho de Marcos foi escrito. E por esse motivo, irmãos, eles não precisavam de descrições detalhadas sobre a crucificação de uma pessoa. A morte por crucificação era lenta e dolorosa. A pessoa perdia as forças e o peso do corpo tornava a respiração mais difícil, causando o seu sufocamento. Os evangelhos descrevem várias reações da multidão enquanto Jesus estava morrendo. Mas aqueles que conheciam o Senhor rejeitavam as blasfêmias que eram proferidas contra ele. Mas, curiosamente, irmãos, um prisioneiro que tinha pouquíssima informação sobre o Senhor Jesus e que também foi crucificado junto com ele, depositou a sua confiança no Senhor. E naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, ele foi salvo pela fé em Cristo. O versículo 26 nos informa que uma tabuleta foi pregada na cruz, contendo a seguinte inscrição: Rei dos Judeus. Ela revelava, irmãos, a motivação para a condenação do Senhor.
Mas convém registrar, irmãos, que Jesus nunca foi declarado culpado por qualquer acusação que ele sofreu. Aquela tabuleta continha uma mensagem irônica, pois um rei despido e executado em público, obviamente, havia perdido seu reino para sempre. Mas Jesus, irmãos, que vira a sabedoria do mundo de cabeça para baixo, estava apenas entrando no seu reino. Sua morte e ressurreição desfeririam um golpe final no poder de Satanás e estabeleceriam a autoridade eterna de Cristo sobre a terra. De acordo com o versículo 23, irmãos, que afirma que da hora sexta, que corresponderia ao meio-dia, até a hora nona, que equivaleria às 3 horas da tarde, houve trevas em toda a terra, ou seja, pelo período de 3 horas, toda a terra escureceu, irmãos. Com a natureza que reagiu à morte do Senhor, o sol escureceu. Nós não sabemos, irmãos, como isso pode ter acontecido, mas com toda certeza, Deus quem produziu aquela escuridão, aquelas trevas que são mencionadas no versículo 33. A natureza, então, irmãos, toda a criação testemunhava a gravidade da morte de Jesus, enquanto os seus amigos e também os seus inimigos estavam igualmente em silêncio, surpresos em razão da escuridão que os cercava. As trevas da tarde daquele dia foram tanto física quanto espiritual. Toda a natureza, irmãos, toda a criação parecia lamentar pela absurda morte do Filho de Deus. E no versículo 34, Jesus faz uma pergunta ali, irmãos, mas ele não fez aquela pergunta por estar surpreso ou em desespero. A pergunta que ele faz ali, irmãos, era o que nós lemos ainda há pouco: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, naquele momento, irmãos, estava citando o primeiro verso do Salmo 22, uma profecia que expressava a profunda agonia da morte do Messias pelos pecados do mundo. Jesus sabia que seria separado de Deus no momento em que tomasse sobre si os pecados da humanidade. E Deus não podia olhar para o pecado, não podia contemplar o pecado, não podia aceitar o pecado. E por essa razão, irmãos, Jesus se sentiu desamparado. Essa separação era o cálice que Jesus receava beber, conforme sua oração no Getsemane. Sua agonia física era horrível, mas a sua separação, a separação espiritual de Deus, era a sua tortura extrema. E isso, irmãos, de uma certa forma aponta para a gente. Deus se afastou do seu Filho no momento em que o pecado da humanidade foi colocado sobre ele. E Deus também, irmãos, se afasta de cada um de nós quando nós pecamos contra a sua santidade, quando nós cometemos um pecado. O versículo 37 afirma que Jesus deu um grande brado e expirou. O brado de Jesus foi sua última frase, e ele, gritando, disse: está consumado, conforme consta no Evangelho de João,
no capítulo 19, versículo 30. O alto brado de Jesus foi o clímax do horror daquela cena, irmãos, que revelou a sua morte, após ele ficar 6 horas na cruz. Jesus, meus irmãos, não teve uma morte normal para uma pessoa crucificada, que simplesmente daria o seu último suspiro. Geralmente, a crucificação levava a pessoa a entrar numa espécie de coma devido à exaustão extrema que a pessoa vivia nessa condição. Jesus, no entanto, irmãos, esteve completamente consciente até a sua morte, e o seu grito expressou a sua vitória. Os evangelhos de Mateus e de Marcos informam, irmãos, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E esse acontecimento simbolizou o que a morte de Jesus na cruz havia realizado. O templo era dividido em 3 partes, irmãos, em 3 partes principais. Tinha os pátios, o lugar santo e o santo dos santos, um lugar reservado exclusivamente para Deus. Contudo, irmãos, a Bíblia nos informa que o véu do templo, que ficava entre o lugar santo e o santo dos santos, se rasgou. Simbolicamente, isso representava, irmãos, a separação do Deus Santo dos pecadores. Mas, ao rasgar o véu em 2, Deus mostrou que Cristo, através da sua morte, havia aberto o caminho para os pecadores se achegarem ao Senhor Deus. No versículo 39, irmãos, nos revela a declaração feita pelo centurião, um oficial romano que havia acompanhado os soldados até o local da execução. Sem dúvida, irmãos, ele já havia feito essa mesma coisa em outras ocasiões, acompanhar a execução de condenados através da morte na cruz. Mas naquele momento, irmãos, com toda certeza, aquela foi uma crucificação totalmente diferente para ele. Por quê, meus irmãos? Por conta da inexplicável escuridão que aconteceu naquela tarde, por conta de um terremoto que também é mencionado no Evangelho de Mateus, e também em relação ao próprio executado, que havia, irmãos, perdoado os responsáveis por aquele ato injusto, cruel e insano. O centurião observou que Jesus esteve consciente ao longo da crucificação e que a sua morte fora relativamente rápida. Aquele oficial romano, irmãos, um gentio, se deu conta de uma coisa que muitos da nação judaica não haviam percebido. E ele declarou, como nós lemos ainda há pouco, abre aspas, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Fecha aspas. Não temos, irmãos, como saber se ele entendeu a importância da revelação da sua declaração. Mas a verdade é que enquanto os líderes religiosos judeus ficaram ali por perto, celebrando a morte de Jesus, um solidário soldado romano foi o primeiro a aclamar Jesus como Filho de Deus após a morte do Senhor. Mas de acordo com os versículos iniciais do capítulo 16, irmãos, do Evangelho escrito por Marcos, naquele domingo pela manhã, algumas mulheres foram ao sepulcro onde Jesus foi
sepultado para ungir o seu corpo, mas elas se depararam com um sepulcro vazio, o que certamente foi uma surpresa para elas. As mulheres entraram no sepulcro e lá dentro se assustaram ao ver um jovem assentado dentro do sepulcro. E através do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 5, nós tomamos conhecimento de que aquele jovem era um anjo. E esse anjo informou aquelas mulheres que Jesus havia sido ressuscitado e não estava mais naquele local. Irmãos, no cristianismo, a Páscoa tem um significado diferente da celebração judaica. Para nós cristãos, a Páscoa relaciona-se com a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, como já foi dito inicialmente. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações cristãs, pois ela evidencia a importância da ressurreição de Cristo, e por essa razão o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 14 o seguinte, abre aspas, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, e também é vã a vossa pregação. Esse versículo das Escrituras nos dá a dimensão da grande e fundamental importância da ressurreição de Cristo, com Deus validando tudo o que foi feito por Ele, além de ressaltar a importância da sua ressurreição para a fé cristã. Através dele, podemos entender que sem a Páscoa, ou seja, sem a ressurreição de Cristo, a fé cristã não faria o menor sentido. No Antigo Testamento, a Páscoa representou para os hebreus a libertação do seu cativeiro no Egito. No Novo Testamento, a Páscoa significa o perdão divino e a libertação do poder do pecado. Uma vitória conquistada por Cristo através da sua morte na cruz. Irmãos, a morte não teve poder sobre Jesus. No terceiro dia, ele venceu a morte, ele ressuscitou, e assim o plano de Deus para salvar os perdidos se completou. Depois de nossa breve reflexão, não podemos deixar de fazer algumas considerações sobre o texto que nós lemos hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria ressaltar que Jesus foi obediente aos propósitos do Pai, ainda que a sua obediência o levasse à morte de cruz. E nós, irmãos, precisamos também sermos obedientes ao Senhor, ainda que muitas vezes a gente venha passar por tribulação, ainda que venhamos passar por dificuldades, mas seguindo o exemplo do Senhor Jesus, nós precisamos ser obedientes a Deus. Também gostaria, irmãos, de ressaltar que apesar do sofrimento que a dor causou em Jesus, o seu maior sofrimento foi a sua separação de Deus, foi a sua separação do Pai. E nós não podemos deixar que o pecado que nós cometemos, irmãos, nos afaste do Senhor. Nós não podemos aceitar com facilidade o erro, o pecado. Nós precisamos buscar o auxílio do Senhor para vencermos o pecado e evitarmos nos separarmos dele por causa dessa razão.
A Páscoa, como ressalta o Novo Testamento, significa o perdão divino e a libertação do poder do pecado, conquistado pelo Senhor Jesus na cruz. Um outro ponto é que a morte não venceu Jesus. Ele ressuscitou. E por essa razão, o plano de Deus para salvar o pecador perdido foi concluído. E não há nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer para sermos perdoados por Deus, para sermos salvos por Ele, a não ser através da nossa fé em Cristo, que ressuscitou exatamente por essa razão. Então, eu quero concluir dizendo, ressaltando, que a fé na ressurreição de Jesus é o fundamento do cristianismo. Sem a ressurreição de Jesus, a fé cristã seria simplesmente mais uma crença, e ela não conseguiria responder aos anseios da humanidade com relação às suas dúvidas existenciais sobre o sentido da vida, sobre a finitude da vida e sobre a eternidade do ser humano. Apesar dos ataques que a fé cristã tem sofrido ao longo do tempo, a ponto de ser considerada pelo sistema do mundo como vergonhosa e loucura, o apóstolo Paulo, na carta primeiro aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus sobre toda a criatura. A cruz e a morte de Jesus não foi o fim da sua história. Foi nesse momento que o próprio Deus demonstrou o seu poder e transformou uma aparente derrota com a morte de Cristo, ressuscitando Jesus da morte, e com a sua ressurreição ele afirma que tem a última palavra sobre todas as coisas. A ressurreição de Jesus tornou-se então a nossa esperança viva e traz a certeza de um futuro glorioso para todo aquele que nele crê, pois a nossa eternidade ao seu lado está fundamentada na sua ressurreição. Aqui eu finalizo, irmãos, e a minha oração é para que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo aplique a sua palavra ao nosso coração, para que possamos servi-lo com gratidão, obediência e fidelidade por todos os dias da nossa vida. Amém.